O Senhor é a força e a salvação do seu povo. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Num tempo tão difícil como nós estamos enfrentando, situação de crise econômica, crise na área da saúde, crise institucional que nós estamos vivendo e uma crise política, é importante a gente entender em quem realmente nós devemos confiar e quem realmente vem ao nosso socorro. O Salmo 28 vai esclarecer algumas coisas bastante importantes para conosco. Esse é um salmo de Davi. Um salmo que Davi, como rei, ele vai mostrar em quem ele realmente confiava. E ele vai começar esse salmo dizendo assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, porque se te calares, quanto a mim serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Nesse salmo, ele pede duas coisas iniciais. A primeira, para que o Senhor não se cale, e a segunda, para que o Senhor ouça. Ou seja, a real instrução e a real confiança que o salmista tinha era no Senhor. O Senhor que o ouvia e o Senhor que o instruía. Então é importante a gente entender algumas questões, porque às vezes as pessoas começam a confiar somente em outras pessoas. Colocam confiança em um governador, em um presidente, em um prefeito, em homens. E, na realidade, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Até mesmo porque todos os homens são pecadores, falhos, né, instáveis, e somente aquele que é estável é o Senhor. É por isso que na segunda parte desse salmo, o salmista Davi ele vai dizer sobre o que acontece com as pessoas que usam o povo, que manipulam o povo. Ele vai dizer assim: Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. É interessante isso aqui porque uma coisa é o que a gente enxerga, outra coisa é o que o Senhor enxerga. E é interessante esse salmo porque ele vai dizer que no coração desses homens tem perversidade. E todos os homens que muitas vezes usam o povo em benefício próprio prestarão contas diante de Deus. E ao prestarem contas diante de Deus, Deus mesmo é quem fará a justiça. Deus mesmo é quem aplicará o juízo. Então isso é certo. As pessoas podem enganar outras pessoas, mas não enganam a Deus. Não enganam o Senhor, porque a análise do Senhor não é superficial, a análise do Senhor é profunda. O Senhor analisa o conteúdo do coração. E a essas pessoas que Deus encontrar perversidade, manipulando o seu povo em benefício próprio, Deus mesmo os derrubará e não reerguerá mais. E aí, na terceira parte desse salmo, ele vai ter um louvor, uma exaltação a essa justiça do Senhor. E ele vai dizer assim nos versos 6 a 9: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido, salva o seu povo e abençoa a sua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Né? Olha a diferença desse salmo quando ele fala sobre a si mesmo, o salmista Davi, dizendo que o coração dele confia no Senhor, o coração dele exalta o Senhor, exulta no Senhor, do que o coração do perverso, que só há perversidade. Por isso o Senhor é a nossa força.
Aonde nós colocamos a nossa confiança? É no governo? É na economia? É na política? É em quem? A nossa confiança está no Senhor, que é não somente o nosso Salvador, mas o nosso Redentor. É aquele em quem realmente nós podemos confiar. Aquele que ouve as nossas orações, porque ele não é surdo. E aquele que nós podemos confiar, porque ele nos dá a instrução, porque ele não está mudo. Por isso, confie no Senhor. Saiba que confiar nas pessoas é uma grande armadilha. Por melhor que você ache que seja um governador, um presidente, ou seja quem for, ou até um líder religioso, confiar em pessoas é um grande risco, porque as pessoas são pecadoras, as pessoas são falhas, têm limitações, têm instabilidades. A nossa confiança não deve estar em homens, porque confiar em homens é uma idolatria. Então, a nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor. E a Ele, eu e você, prestaremos contas não só daquilo que fazemos, mas prestaremos contas do nosso coração. Se o nosso coração tem perversidade, e se Deus encontrar perversidade no nosso coração, nós seremos derrubados, conforme diz aqui o Salmo, e Deus aplicará o seu juízo a nós, ou se no nosso coração encontra confiança, exaltação, exultação, e aí sim Deus aplicará a nós a justiça que é satisfeita em Cristo Jesus, que é o nosso justificador. Por isso, confie no Senhor, não confie em homens, confie tão somente no Senhor, que vai nos livrar de toda essa situação que nós estamos vivendo. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.